Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito bem, vamos para a nossa primeira aula do curso de Metabolismo, Integração e Regulação Metabólica. Eu sou o professor Wesley e nossa primeira aula ela é a respeito da termodinâmica e termoquímica. Não tem como nós falarmos a respeito de metabolismo sem considerar algumas leis ou princípios da química, mas também da física, porque é através desse conhecimento da termodinâmica e termoquímica que nós conseguimos prever os sentidos das reações, conseguimos prever se uma reação é espontânea ou não espontânea, se uma reação libera ou absorve energia. E passamos a entender de forma mais filosófica o conteúdo de bioquímica no que tange ao metabolismo. Então, nossa primeira aula é de termodinâmica e termoquímica. Comecemos então pelo conceito. Qual o conceito de termodinâmica? Bom, termodinâmica evidentemente é uma grandeza física, né? Ela estuda aqui algumas leis, alguns princípios que relacionam calor, trabalho e outras formas de energia. Então, de uma forma geral, termodinâmica estuda a energia, a transformação e a conversão dessa energia. Mais especificamente, a transformação de um tipo de energia em outra. A disponibilidade de energia para a realização de trabalho útil e a direção de troca de calor. Esse é o conceito básico dos livros de física ou de química a respeito de termodinâmica. Reparemos então que a termodinâmica ela é um elo muito forte entre a física e a matemática, porque nós precisamos dos cálculos matemáticos para comprovar determinadas leis. E ambas são utilizadas nos processos biológicos. Nesse caso, no metabolismo, nas regulações, nas reações que desenvolvem o metabolismo. Então vamos para alguns conceitos fundamentais da termodinâmica. Primeiro, gente, eu tenho que ter um conceito muito forte do que é sistema. O que seria sistema dentro da termodinâmica? Veja, toda vez que eu falar sistema, eu estou falando que é uma parte do universo. O que é o universo, Wesley? Bom, um quarto. Um quarto para mim é o universo. Se eu estudo guarda-roupa em um quarto, para mim ele é um sistema. Então ele é parte de um universo escolhido para ser estudado. Tudo que não for um sistema, ele é um meio ambiente, ou apenas ambiente, também conhecido como vizinhança. Então, o universo é uma soma algébrica de quem? Do sistema, mais o ambiente. Ok? Então, o guarda-roupa seria quem? Seria o meu sistema. Ao redor do guarda-roupa, eu vou ter ali, no caso, um ambiente. E o todo eu chamo de universo. Eu peguei uma figura aqui para facilitar nosso entendimento. Eu tenho um copo aqui. Dentro de copo eu tenho várias partículas. Essas partículas, para mim, aqui dentro do copo, eu chamo de sistema. Ao redor, essa barreira que individualiza a parte interna do copo da parte interna, eu chamo fronteiras. Então a fronteira fica entre a vizinhança, o que está ao redor do copo, e o que está dentro do copo. Então, traduzindo, o sistema é isso aqui que nós estamos estudando, né? A barreira, nesse caso as fronteiras, seria a parte do vidro que separa o copo, e a vizinhança é tudo que está ao redor. E tudo isso aqui eu chamo de quê? Universo. Sendo assim, gente, eu posso classificar vários tipos de sistema. Eu tenho um sistema aberto quando há troca de calor e matéria com o ambiente. Tá? Eu tenho, no caso, o nosso corpo é um exemplo de um sistema aberto. Eu tenho um sistema chamado fechado quando tão somente há troca de calor, mas não há troca de matéria. É um sistema fechado, é como se fosse uma garrafa fechada, tá? E eu tenho um sistema isolado, que é muito difícil nós encontrarmos, onde não ocorre nem troca de calor, nem de energia, nem de matéria. Nesse caso, um exemplo, garrafa térmica, tá? Dentro desses conceitos, eu também tenho um conceito chamado de processo. Processo, gente, nada mais é do que são etapas de uma determinada mudança que está ocorrendo dentro de um sistema, tá? Então, é etapa de mudança de um sistema do estado termodinâmico inicial para o estado termodinâmico final, porque é uma, no caso, modificação, transformação de energia. Eu tenho também, gente, o conceito de processos que são reversíveis e processos irreversíveis. Na termodinâmica, nós chamamos de processos reversíveis quando o ocorrido pode voltar ao seu estado original, de modo que o sistema e o ambiente não sofram quaisquer alterações.
Do ponto de vista termodinâmico, não existe um processo reversível. E nós temos um processo também chamado de irreversível. Quando o ocorrido não volta ao seu estado original, tá? Para ocorrer tem que ter uma intervenção externa, todo o processo espontâneo, obrigatoriamente, ele é irreversível. Então vamos para agora os princípios da termodinâmica. São 3 os princípios. Nós vamos estudar basicamente 2, é o que mais nos interessa no momento. Veja, princípio da termodinâmica. O primeiro princípio da termodinâmica é a conservação da energia. Você não pode destruir energia. Você não pode criar energia. A energia ela já existe no universo. Apenas essa energia nós podemos o quê? Transferir ou transformar. Transferir de um local para o outro ou converter essa energia. Converter energia, por exemplo, energia térmica, energia elétrica em energia térmica, um bom exemplo. Assim, a conservação de energia que se baseia no primeiro princípio fala que a energia do sistema isolado ele é constante. A energia do universo também é constante. Assim, a energia não pode ser o quê? Construída nem criada. Dessa forma, se um sistema recebeu energia, um sistema está recebendo energia. Olha, um segundo sistema emitiu essa quantidade de energia igual para o primeiro. Então, tem 2 sistemas aqui. Se esse sistema recebeu energia, é porque provavelmente outro sistema transferiu para ele. Mas a soma da energia é igual à energia do universo, do que você tinha antes. Apenas parte dela foi transferida. Assim, é o primeiro princípio da termodinâmica. Segundo princípio da termodinâmica, fala da entropia. Isso nós vamos usar muito, gente. Esse segundo princípio da termodinâmica, que é a entropia. A entropia do universo tende ao máximo. O que é que ele quer falar com isso? Ele quer falar algo relacionado a ordem e desordem. Quanto mais a desordem, existir desordem, maior a entropia. Quando você diminui a desordem, você também diminui a entropia. Vamos dar um exemplo? Digamos que seu quarto está bagunçado, então ele está com uma entropia muito grande. Seu quarto arrumado, uma entropia pequena. Quando você faz uma reação química que gera vários produtos, você aumentou a entropia. Quando você faz uma reação química que diminui a quantidade de produto em relação aos reagentes, você diminuiu a entropia. Então, um conceito muito importante. Essa ordem e desordem está envolvido completamente com a energia de um sistema, como nós vamos ver na frente. Assim, a entropia, representada pela letra S, é uma grandeza termodinâmica que mensura o grau de irreversibilidade de um sistema, grau de desordem de um sistema. Os fenômenos espontâneos, o que é um fenômeno espontâneo? É aquele que não precisa de intervenção externa para ocorrer. Os fenômenos espontâneos, normalmente eles aumentam, a desordem, isto é, aumenta a entropia. Quando o sistema sofre um processo espontâneo, nós já vimos que aumenta a sua entropia, Quando o sistema sofre um processo espontâneo e sua entropia diminui, neste caso como exemplo, a entropia do ambiente cresce, de modo que a entropia do universo também aumente. Traduzindo o que ele quer falar. Olha como é simples. Quando, no caso, você tem uma reação que diminuiu a entropia, se ela diminuir a entropia naquele sistema, a sua vizinhança, ela tem que aumentar a entropia. Não existe diminuir a entropia em um local sem você conseguir aumentar no outro local. Se eu aumento a entropia aqui nesse sistema, é porque eu diminuí a entropia em outro sistema, na sua vizinhança. Vamos dar um exemplo aqui. Essas bolinhas organizadas eu falo que tem baixa entropia. Aqui, alta entropia. Se essa foi convertida nessa, porque aumentou a entropia, foi à custa de algum sistema, à custa de retirar energia para aumentar a desordem do universo. Por isso que a soma da energia, gente, é igual a 0. Então veja que interessante. Vamos para o terceiro princípio da termodinâmica. A entropia dos sólidos puros, zero absoluto, que é a temperatura 0 em Kelvin, é igual a 0. Ou seja, quando você aumenta, no caso pega uma água e você começa a aquecê-la, sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, você está aumentando a entropia. O inverso, você está diminuindo. Nos sólidos puros, que é o zero absoluto, você praticamente tem a entropia igual a 0. Dá uma olhada agora a respeito de alguns conceitos relacionados com isso. Veja, eu tenho o chamado trabalho, representado pela letra W.
O trabalho causa uma desorganização, né? O trabalho causa um deslocamento ou uma promoção de uma deformação. Tudo bem. Mas quem é que produz esse trabalho? Quem produz esse trabalho é quem? O calor. É muito simples. O calor, que é o fluxo de energia, né, de um corpo para o outro, faz com que as moléculas comecem a se agitar, aumentando, então quem? A temperatura. Então, aumentando a temperatura, que é o grau de agitação dessas moléculas, isso está gerando quem? Trabalho, que pode expandir esse espaço que está aqui, tá? Porque isso está dando energia, mas quando você retira, você pode até diminuindo a expansão. Então, tudo a ver estudando calor, tá? Para que estou aumentando a temperatura e estou realizando o trabalho. Eu estou aumentando, nesse caso aqui, a entropia. Bem, pessoal, considerando então as duas grandezas, entalpia e entropia, nós podemos prever a variação de energia de Gibbs, ΔG, que é a variação de energia livre. E para que eu quero essa energia livre, mas calcular com a variação de energia livre calculada, eu consigo prever se uma reação é espontânea, se uma reação ocorre no sentido em que a reação realmente está ocorrendo, se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, eu consigo prever tranquilamente. E é difícil calcular essa variação de energia de Gibbs? Não. Se eu conheço o valor de ΔH, que é a variação de entalpia, ΔS, que é a variação de entropia, eu consigo então calcular a ΔG, a variação de energia de Gibbs. Mas olha pelo sinal como é simples. ΔH, variação de entalpia. Muito bem. Se for negativo, lembra que quando ele é negativo ele liberou energia, né? Foi uma reação exotérmica. E quando é uma reação exotérmica, ela fica negativa, ΔH é menor do que zero, e aí você o que? Favorece a espontaneidade. Não quer dizer que vai ocorrer. Favoreceu a espontaneidade. ΔG, ΔS, que é a variação de entropia. Quando é positivo, significa que você aumenta a desordem. Assim, favorece também a espontaneidade. Mas eu preciso das duas grandezas para eu saber o que é ΔG. Se a reação realmente é espontânea ou não. Tá? Então, quando eu tenho negativo para ΔH e positivo para ΔS, com certeza a ΔG vai ser negativo. Então ela vai ser espontânea. ΔG vai ser negativo e espontânea. Agora, se, por exemplo, eu tenho ΔH positivo, já não favorece a espontaneidade, porque é endotérmico, e ΔS negativo, que também não favorece, significa que aumenta a ordem, não a desordem, sempre vai ser não espontâneo, porque ΔG vai ser positivo. Agora, quando ambos os sinais são negativos, aí você pode ter duas situações. Seu ΔG pode ser negativo, nesse caso, podendo ser espontâneo, mas pode ser positivo, não favorecendo o zero. E como é, Wesley? Qual desses sinais então vão ficar? Depende do valor dessas duas grandezas, por isso tem que calcular ΔG. Quando ambos forem positivos, também eu preciso calcular ΔG para ver, porque pode ser negativo, positivo ou zero. Uma coisa que eu vou salientar, meus caros amigos, alunos que estão assistindo esse curso. Quando eu calculo ΔG, gente, e vejo que é negativo, é espontâneo, não quer dizer que a reação vai ocorrer rápido ou lenta. Isso é um campo da cinética química. Simplesmente ele quer dizer o seguinte: se ocorrer, vai ser espontâneo liberar energia. Se ocorrer, sendo negativo, né, a reação vai ocorrer no sentido da reação, sei lá, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, depende do ângulo que você esteja vendo, que eu vou mostrar nesse instante com muita calma. Então, veja, não quer dizer nada de velocidade, gente, só quer me dizer a possibilidade de essa reação ser espontânea, em que sentido ela vai ocorrer da reação química. Eu vou colocar um exemplo para facilitar a sua vida aqui. Ó. Eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando amônia. Excelente. Nessa reação está indo o quê? Da esquerda para a direita. Ótimo. Eu quero saber se essa reação é espontânea ou não. Eu quero descobrir ΔG. Como é que eu faço? Veja, ele fala que suponha que a síntese ocorra a 1000 Kelvin, que é a temperatura, e que nessa temperatura a variação de entalpia, que é ΔH, seja menos 13.400. Olha, negativo, beleza.
E a entropia é menos 28, também negativo. Quando eu tenho duas situações negativas, o que é que acontece? Ela pode ter ΔG, pode ser negativo, positivo ou zero. Eu tenho que calcular. Como é que eu calculo, Wesley? Simples. Olha aqui, ΔG igual a ΔH menos temperatura vezes a variação de entropia, tá? Variação de entropia é menos 13.000, menos, que já é da expressão matemática, vezes 1000 Kelvin, né? Se você não souber, se der em Celsius, você pode calcular somando do 273, que aí você transforma em Kelvin, vezes ΔS, menos 28. Calculando tudo, o que é que você observou? ΔG é 15.340 kJ/mol. Isso quer dizer o quê? Como é positivo, a reação não é espontânea. Como assim, Wesley? Significa que a reação, para ocorrer, para formar amônia, a reação precisa investir energia, senão ela não ocorre. Significa dizer também que a reação não ocorre no sentido da equação, ou seja, da esquerda para a direita. Ela não vai ocorrer, ela não é espontânea para ocorrer nesse sentido. É mais fácil a amônia se transformar em hidrogênio e hidrogênio. Tá? E isso é que nós vamos ver na próxima aula, que também depende do equilíbrio químico. ΔG também depende do equilíbrio químico, que depende das concentrações do reagente e do produto. Isso nós vamos ver na próxima aula. Mas você observou que dessa forma você conseguiu calcular e previu que a variação de energia é positiva. O que é que significa dizer? Ela não é espontânea, não ocorre no sentido da reação como eu mostrei ali. E para ocorrer eu preciso que investir energia. Então, pessoal, nós finalizamos nossa aula aqui. Você dá uma observada no nosso link que vai aparecer em algum local aqui para você se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? E para você também nos visitar lá no Instagram. E lembrando que também nós temos aqui, vai passando em algum local aqui, o site, que lá tem grandes novidades. Muito obrigado pela atenção de vocês. Próxima aula, sentido das reações, tá? Que envolve equilíbrio químico. Valeu, até a próxima.